Fala, meus amores! Boa noite, boa noite! Na aula de hoje, raciocínio lógico para quem está cansado de errar. Por que é que você erra questões de raciocínio lógico? Tem que praticar, tem que escolher o método certo, né? O método Sormani, o método do exatas para gabaritar, o método facinho, facinho, molinho, molinho, que vai fazer você destruir com requintes de crueldade todas as questões da sua banca. Gente, separei aqui questões super interessantes e eu não repito questões. Vamos embora. Gente, deixa o like no vídeo, curta, compartilha, indica o canal pro papai, pra mamãe, pra titia e vamos embora resolvendo questões. Galera, tá aí. Ó, essa primeira questão, uma questãozinha que ele diz assim, ó. Observe a lógica abaixo e assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. Léo, 32. Dani, 28. Ana, 16. Nico, vai ser igual a quanto? Galera, veja. Tem várias possibilidades para você analisar questões que têm letras e números. Tem questões, por exemplo, que ele pega, conta quantas vogais tem, quantas consoantes tem e faz a soma. O total de letras, né? Por exemplo, da palavra. Às vezes conta a quantidade de vogais, triplica o valor. Às vezes conta quantas letras tem a palavra e multiplica por 7. Ah, Sormani tem 7 letras. Aí faz 7 vezes 7, bota lá do lado. 49. Aí pega lá um nome que tem 5 letras. Multiplica por 7, aí bota lá 35. Então, ou ele relaciona quantidade de letras, quantidade de vogais, quantidade de consoantes, mas na maioria das vezes que tem letra e número, letra e algarismo, ele relaciona a posição das letras no alfabeto. Então, vê lá o que eu coloquei aí para vocês. Ó, analisando aí, galera, ó, Léo, ó, a letra L tá na 12ª posição. A letra E na 5ª posição e a letra O na 15ª. Ó, se você somar aqui quem? 12 com 5, 17 com 15, 32. Tá vendo? Dani, ó, D tá na 4ª posição. O A na 1ª. O N, ó, o N na 14ª. E o I na 9ª posição do alfabeto. Se você somar, ó, 4 mais 1, 5. 5 mais 9, 14. Mais 14, 28. Então, galera, ele pegou aí o quê? A posição de cada letra no alfabeto e o quê? E somou. Então, Nico vai ficar fácil, né? Ó, o N tá na 14ª posição. O I tá na 9ª posição. C na 3ª posição. E o O na 15ª. É só somar, gente, ó. 14 mais 9, 23. Mais 3, 26. 26 mais 15, 41. Letra C de coração. Tá vendo? Então, gente, eles criam. E a gente vai atrás. Vamos para a próxima. Questão 2, ó. IDECAN agora, super recente, ó.
Aurélia teve um problema com seu notebook e o levou para uma assistência técnica. De forma precipitada, escutou o seguinte possível diagnóstico: a placa-mãe não está queimada ou a memória é incompatível. Porém, o técnico responsável pelo laboratório da assistência técnica atestou que o possível diagnóstico era falso. Isto é, gente, quando falar que uma frase é falsa, que uma frase é mentirosa, que eu tenho um diagnóstico mentiroso, que eu tenho um diagnóstico que não é verdadeiro, ele simplesmente está pedindo para você fazer o quê? A negação da frase. E, gente, como é que eu nego o ou? Lembra que é o netrone. O que é o netrone? Nega tudo e troca o ou por e. E se for o e? Nega tudo e troca o e por ou. Ó, lembra da minha dica? Negou tudo. Como é que eu nego o e? Nega tudo, troca o e por ou. Como é que eu nego o ou? Nega tudo e troca o ou por e. É o netrone. Nega tudo, troca o ou por e. Nega tudo e troca o e por ou. Então, eu vou negar primeiro o quê? A placa-mãe está queimada. Como é que eu nego a placa-mãe está? É só negar o verbo principal. A placa-mãe, o quê? Não está. A placa-mãe não está. A placa-mãe não está. Já está fora Lady D e já está fora o quê? Lady B. Porque eu nego a primeira frase, né? Então, a placa-mãe está, vai ficar a placa-mãe não está. Troca o ou por e. Gente, a negação do ou não pode ser o ou, tá? A negação do ou não pode ser o ou. A negação do ou é o que, gente? O e. Então, a negação do ou, ó, é o e. Agora, cuidado. Veja a pegadinha, viu? E vou negar, a memória é incompatível. Gente, qual é a negação da memória é incompatível? A memória não é incompatível. Professor, não tem aí, não é incompatível. Mas dizer que não é incompatível é dizer que o quê? Que é compatível. Resposta, letra E. Gente, veja a inteligência do elaborador. Diz que a frase é falsa. Eu vou fazer a negação. Como é que eu nego a placa-mãe está queimada? A placa-mãe não está. Show. Troco o ou por e. Aí nego, a memória é incompatível. Qual é a negação da memória é incompatível? A memória não é incompatível. Só que ele não botou não é incompatível. Se não é incompatível, é porque é compatível. Careca. Ó, prova agora, 13/7/2025, agora, super recente. Vamos embora. Galera, esse é um tipo de questão que você vai para vários cursos e muitos alunos comentam errado. E comentam errado porque alguns professores sempre colocam lá uma coisinha que você tem que se ligar. Vamos lá. Ó, a proposição P, então R e Q representa corretamente a seguinte sentença: a
elevada produtividade de uma empresa agropecuária é consequência direta de uma gestão que prioriza a valorização dos recursos e a otimização dos processos de produção. Muitos professores falam assim, ó, viu, é consequência de, é consequência da, isso é um sim então. Gente, cuidado. Esse é consequência de, só vai ser um sim então se aqui eu tiver proposição e se aqui eu tiver proposição. Você tem que ter verbo antes da palavra, é consequência de, verbo depois, que aí vai ser um sim então. Por exemplo, se eu digo assim, ó, veja, João foi aprovado no concurso da Polícia Civil de Sergipe. Ó, João ser aprovado no concurso da Polícia Civil de Sergipe é uma consequência de João ter estudado no Exatas para gabaritar. Aí é um sim então. Veja, ó, João ser aprovado, foi aprovado no concurso da Polícia Civil de Sergipe, é uma consequência de João ter estudado no Exatas para gabaritar. Perceba que é consequência de, antes e depois da frase, você tem duas proposições. Você tem verbo. É como se eu dissesse, se João estudou no Exatas para gabaritar, então João foi aprovado no concurso da Polícia Civil de Sergipe. Você já vê que isso aí não é um sim, então, porque, ó, veja o que vem antes de é consequência de. A elevada produtividade de uma empresa agropecuária. Gente, a elevada produtividade de uma empresa agropecuária. Cadê o verbo? Isso nem proposição é. Isso nem proposição é. Veja o que vem depois de consequência de. Galera, uma gestão que prioriza a valorização dos recursos naturais e a otimização dos processos de produção. Isso sozinho não tem sentido completo. Galera, uma gestão que prioriza a valorização dos recursos naturais e a otimização dos processos de produção. Isso é verdadeiro ou falso? Não tem como julgar. Então, isso, gente, é apenas uma proposição simples. É como se dissesse a elevada produtividade de uma empresa agropecuária é. Ou seja, isso é consequência daquilo. É uma única informação. Essa frase toda, apesar dela ser grande, ela é uma única informação. É uma proposição, o quê? Simples. Mas aí o Sebrasp botou isso aí pra você e ainda tem gente que explica errado. Diz, tá errado por causa da inversão. Era pra primeiro ter isso aqui antes, isso aqui depois. Não, o erro é porque isso aí é uma proposição simples. Aí é uma única informação. É como se dissesse, isso é consequência daquilo. Tranquilo? Beleza? Então, é por isso que o item tá o quê, gente? Errado. Isso aí é uma proposição que, gente, simples. É uma única informação. Vamos para a próxima. Questão 4. Durante a aula, a professora comentou: anteontem
Ó, anteontem, ou seja, antes de ontem, era domingo. E um aluno perguntou: que dia da semana foi 146 dias atrás? Gente, vamos lá. Ó, anteontem, ontem, hoje. Vamos lá. Ó, antes de ontem é domingo. Antes de ontem é domingo. Então é porque ontem é o quê? Segunda. E hoje é o quê? Terça. Então, hoje é terça. Ontem foi segunda. Antes de ontem foi domingo. Quando você pega essas questões de calendário, você tem que estar na data zero. Hoje. É como se dissesse: hoje é terça. Voltando o quê? 146 dias. Eu vou estar em que dia da semana? Gente, eu vou pegar a quantidade de dias e dividir por 7, né? Para saber quantas semanas completas se passaram. Beleza? Então vamos lá. Ó, se você pegar aí, tá? 146 e dividir isso aí por 7, ó. Vamos lá. 14 por 7 dá quanto? Dá 2, 2 vezes 7. 14, dá 0. Baixa o 6, né? Não dá aqui, ó, 0. É como se aqui eu fizesse 20 vezes 7, 140, ó. Sobra resto quanto? Resto 6. Resto 6. Eu vou pegar terça-feira e vou voltar quantos dias? 6 dias. Porque, gente, se eu tô na terça-feira, voltei 20 semanas, eu caio na terça. Só que agora eu vou voltar quantos dias? 6 dias. Então, terça voltando 6 dias. Segunda, domingo, sábado, sexta, quinta, quarta-feira. Quarta-feira aí, como resposta, ó, letra C. Então, se antes de ontem era domingo, é porque ontem era segunda e hoje é terça. Voltando 146 dias, divido por 7, por quê? Porque os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Dá 20 semanas completa e quem? E 6 dias. Se eu tô na terça, voltei 20 semanas, eu tô na terça, voltando 6 dias. 6 dias antes da terça. Segunda, domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, letra C de chupa a OCP. E, gente, questão da VUNESP. Considere a seguinte proposição. Quando o professor explica, os alunos prestam atenção. Assinale a alternativa que expressa corretamente a negação lógica dessa proposição. Ó, o quando, ele dá a ideia de uma condição, né? Essa vírgula faz o papel do então. Então, é como se dissesse o quê? Se o professor explica, então os alunos prestam atenção. Lembre que sempre na condicional, a primeira parte, né, é quem está entre o se e o então, e a segunda parte é o que está depois do então. E, gente,
Isso aí é negação de um sim então, né? Como é que eu nego o sim então? Olha ele. Olha ele, olha. Olha ele, gente. Meu Deus. O cara acompanhado da mulher olhando para outro. Meu Jesus. Esse cara é o marido safado. É o marido infiel. O que é que o marido safado ele faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Ó. Toda vez que eu for negar o sim então, eu tenho que trocar o sim então por e. Eu tenho que trocar o sim então por e. Então, ó, a negação de um sim então não é um sim então, ó, já tá fora, gente. Porque o quando é o sim então. Eu não nego um sim então com outro sim então. Só que como é que eu nego o sim então? Vamos lá. Mantenha primeiro, ó, mantive. O professor explica. O professor explica. O professor explica. O professor explica. Mantive, ó. Mantenha a primeira, ó, a primeira dele aí. Mantive. E, gente, eu não troco o se então por ou. Tá fora. Eu troco o se então por e. Professor, e aqui tem nem. Gente, o que é nem? E não. O nem, gente, ó. O nem, pra quem não lembra, o nem é o e mais o não. Quando eu digo nem os alunos prestam, é o quê? E os alunos não prestam. Vamos lá. Só que eu mantenho a primeira e, ó, todos dois têm o e, porque o nem é e. E não. Só que eu nego a segunda, ou seja, negando a segunda. O quê? Os alunos não prestam atenção. Aqui ele botou prestam. Não, a segunda eu nego. A negação de prestam é não prestam, ou seja, e os alunos não prestam atenção. Resposta letra C. E, imagine, olha. Imagine. Tá vendo? A negação. Eles não botaram o e, não, botaram o nem. Quer 10 questões? Só se curtir, comentar, compartilhar. Se eu quero uma aula de 1 hora, dá o like, curta, compartilha. Gente, ninguém traz essas questões que a gente traz, não. A gente não repete questões. Tá inscrito no canal? Não? Se inscreve, gente. Se inscreve, dá o like, curte, compartilha. Siga o Instagram da gente, ó. Lá tem dicas diárias, gente. Muita coisa boa. Entra no nosso grupo do Telegram. A gente coloca muita coisa lá dentro. Gente, e é isso. Muito obrigado. Um beijão. Valeu. Tamo junto, família. Deus abençoe a todos, viu? Fui.